Um, dois, três. A graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Eu quero dar um bom dia ao pessoal que está aí do outro lado na internet. Deus abençoe vocês também. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Você faz parte da Igreja de Jesus, como eu faço e como, graças a Deus, todos nós fazemos. Não importa a distância onde você esteja. O que importa é que você está unido também no mesmo pensamento em Cristo Jesus. Eu quero começar a ceia do Senhor. E é um prazer nós podermos mais um mês começar a ceia do Senhor. Eu quero começar de modo diferente. Levanta a mão para mim quem tem convicção. Levanta a mão para mim quem tem convicção o motivo pelo qual nós comemoramos a ceia do Senhor. Levanta a mão. Levanta a mão. Glória a Deus. Os que não têm convicção, então repete comigo. Eu estou aqui para lembrar que Jesus morreu, foi levantado, perdoou os nossos pecados, segundo as Escrituras, foi assunto aos céus, retornará para julgar os vivos e os mortos. Alguém conseguiu identificar os dois motivos aí nessa fala? Alguém conseguiu identificar? Quem conseguiu aí? Levanta a mão. Quem conseguiu identificar? A irmã Nayara identificou. Vamos de novo, pessoal. Vamos lá, isso aqui é lição de casa, isso aqui você tem que saber mais ou menos igual, deixa eu ver. Igual você sabe... Tabuada não, que tem um monte de gente que não sabe mais. Isso aqui você tem que saber disso aqui, irmão, igual você sabe onde você deixou o seu carro no shopping. Entendeu? Você não vai lá, não olha, deixei no C3, deixei no D4. Para você não se perder, senão chegar lá você fica procurando o carro, tem um monte de carro parecido. Então vamos lá. Motivo pelo qual nós comemoramos a ceia do Senhor. Dentro dessa fala estará incluso os dois motivos, preste atenção. Se durante a fala você identificar um motivo, fala, um é este, pode falar, que eu não preciso nem perguntar depois. Então por que nós comemoramos a ceia do Senhor? Eu vou falar a frase inteira. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi levantado ao terceiro dia. Ó, já passou o primeiro e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Então o primeiro motivo pelo qual nós comemoramos a ceia do Senhor é para proclamar a vinda de Jesus Cristo. E ele morreu e foi levantado ao terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse é o segundo motivo. Então, irmãos, quando alguém lhe perguntar por que vocês fazem isso? Isso é um ritual? Não, isso não é um ritual. Nós comemoramos a ceia do Senhor como lembrança de que Jesus morreu pelos nossos pecados. A igreja toda repita isso comigo. Lembrança que Jesus morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro motivo. Então, quando nós estamos aqui hoje, nós estamos lembrando que Jesus morreu pelos nossos pecados. Tem algum irmão aí que não é pecador? Todos são? Então, ótimo. O grande problema é, conforme eu sempre digo, pessoal, a gente recebeu uma conotação errônea de pecado, não é? Pecado é roubar. A gente só coloca crimes capitais. Pecado é roubar. Pecado é cobiçar a mulher do próximo. Pecado é adulterar. Pecado é fornicar. Foi isso que nós recebemos, não foi?
Aí você diz, igual o fariseu que subiu para orar: eis que nada disso eu faço, Senhor. Mas tem outros pecados que todos nós cometemos. Tem o pecado da mentira, né? Pode olhar, de vez em quando você solta uma mentira, nem que for no WhatsApp, né? Nem que for no WhatsApp, é mentira. A gente não liga, porque esses pecados que são considerados menores, o pessoal nem considera como pecado. Mas todo o ser humano, ele está contaminado pelo pecado, desde que nós nascemos. Então, aquela criança que nasce, ela também precisa do sangue de Jesus como perdão dos seus pecados. Então, o primeiro motivo é esse: lembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o segundo ponto é que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Desta maneira, Paulo diz: estais proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o ponto que a gente precisa, então, ter bem firme na mente, irmão. Crente que não sabe esses dois pontos, precisa rever aí a sua posição perante Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então nós temos que saber isso, tá bom? Esse é o ponto principal para a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, ele foi para a região de Damasco. E ali na região de Damasco, ele passou a rever a sua vida inteira. E nessa revisão de vida, o próprio Jesus orientou Paulo. Ele orientou Paulo a como Paulo deveria prosseguir sendo apóstolo dos gentios. Então Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Paulo recebe diretamente de Cristo as mesmas instruções que Jesus deu a todos os apóstolos. Eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão, depois ele partiu e disse: esse pão representa o meu corpo que há de ser dado em vosso benefício. Comam isso. É interessante notarmos, irmãos, que Jesus estava instituindo ali não mais um pacto com o judaísmo. Não era um pacto com o judaísmo. Era um pacto para toda a humanidade. Toda a humanidade agora poderia estar inclusa nesse pacto, desde que a pessoa queira. Certo? E ele disse, ele tomou o pão e disse: esse pão representa o meu corpo que há de ser dado por vós, em vosso benefício. Façam isso em memória de mim. Então nós temos que, quando nós participamos na ceia do Senhor, o primeiro ponto é nós lembrarmos que todos nós somos pecadores e que todos nós precisamos da redenção de Jesus para nos salvar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, irmãos, conforme eu citei, é lembrar que ele está voltando. Ele vai voltar e, conforme diz a Bíblia, ele volta, ressuscita os mortos em Cristo, ele arrebata para a transformação do corpo aqueles que estiverem vivos, e aí nós recebemos o prêmio da imortalidade, né? Nossos corpos serão transformados. Então é muito importante a gente compreender esse assunto, porque essa é a base da nossa esperança. Essa é a base da nossa esperança. Não tem outra forma, irmão. Se você, como crente, se resumir a entender isto, você já fez uma grande coisa na vida. Se você entender isso aqui que eu estou falando, você já fala assim: agora eu cheguei onde eu estava procurando. Tem gente que roda a vida inteira, é crente há 30, 40, 50 anos, você pergunta para ele se ele não sabe. Mas vocês já sabem, até quem está chegando na igreja agora, porque toda ceia do Senhor eu repito. Então, se você tem dúvida,
Escreve isso daí no seu WhatsApp, escreva isso em qualquer lugar que você quiser e lembre-se disso todos os dias. Naquela noite que Jesus morreu, na verdade, quando ele fez a ceia, ele estava assumindo um compromisso com todos os seres humanos. Já não era mais só os judeus, era com todas as pessoas. E qual era o compromisso que Jesus estava assumindo? O compromisso que Jesus estava assumindo é: eu vou dar a minha vida por vocês, para que vocês sejam herdeiros de uma promessa. Porque quem eram os herdeiros da promessa? Eram apenas os judeus. Mas Jesus chama os apóstolos como representantes de toda a humanidade e ele faz, aquela noite, essa promessa. Então, irmãos, nós fazemos parte de um novo acordo, um novo pacto, um pacto onde Jesus, ele é o mediador entre Deus e toda a humanidade. Isso está disponível a todo aquele que crê. E é por isso que nós fazemos a ceia do Senhor todos os meses. E esse é um momento onde todo cristão deve refletir na sua própria vida, fazer uma introspecção, não é? Você deve olhar para dentro de você, pedir perdão pelos seus pecados. Cada ceia, nós refazemos nosso voto com Cristo, de que nós somos cristãos. Cada ceia, a gente faz isso. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, toda ceia do Senhor, você precisa sempre pensar nisso. E lembrar da glória a Deus, porque Jesus está voltando. Né? Esse é o ponto. Então, veja que a ceia, ela faz você refletir e ao mesmo tempo faz você se alegrar com a nossa esperança. Tá bom? Vou pedir para o irmão trazer aqui o ancião. Hoje eu entendi. Então quem é que pode participar na ceia do Senhor? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu preciso ser batizado? Não existe esse requisito. Não existe esse requisito. Isso aí é coisa que a igreja colocou, né? Mas não existe esse requisito na Bíblia. Eu entendi que eu faço parte da igreja de Jesus. Eu sei que ele vai voltar, eu creio na ressurreição do corpo, eu creio que ele me perdoou, então eu posso participar. Posso ouvir um amém? Amém. Eu preciso de alguém para segurar o microfone aqui para mim, por favor. Isso aqui vai acabar, irmãos. Nós compramos um microfone sem fio, só que eu não prestei atenção e a fonte ficou lá. Agora eu tenho que ir lá de novo para pegar a fonte, lá onde eu comprei. Só Jesus na causa, viu? Mas vai dar certo, se Deus quiser. Agora eu preciso partir o pão. Pode pôr a bandeja aí, vai. Bom, diz a Bíblia que ele, depois de orar, ele partiu o pão. Vem cá, pastor Roberto, ora aqui pelo pão, por favor. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, nós estamos felizes, Senhor, primeiramente por estar na Tua casa. E abençoa, Pai, abençoa este pão, simbolizando, Senhor, a Tua carne, que foi chicoteado, foi moído naquela cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Assim eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Diz a Bíblia, então, que ele partiu o pão. E depois ele distribuiu para todos os discípulos. Obrigado. Aqui. Ele distribuiu para todos os discípulos e lembrou-os de que eles deveriam fazer isso em memória dele. Enquanto passa o pão, vamos ouvir o ministério de louvor. Alvo mais que a neve,
mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Todos receberam, nós participamos, lembrando que esse pão representa o corpo de Jesus dado na cruz do Calvário em benefício da nossa vida e como perdão dos nossos pecados. Diz a Bíblia também que ele tomou um vinho e ele deu um cálice para os discípulos. E ele disse assim: olha, esse vinho representa o meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. Vou chamar o pastor Felipe para orar pelo vinho. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por esse momento, o qual nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E ora, Pai, agora em favor do vinho, o qual foi derramado por nós na cruz do Calvário, o qual o Senhor, Pai, com as suas feridas, derramou sobre nossas vidas. E conforme o louvor, o hino que diz, nós, perante esse sangue derramado na cruz do Calvário por nós, pecadores, nossas roupas estão brancas, alvos mais que a neve, limpos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor morreu por nós, o ser inocente morreu por nós em favor dos nossos pecadores, Pai. Possamos ter a consciência de quão importante esse momento, e quão importante é, Pai, o sangue derramado na cruz do Calvário por nós, pecadores. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém. Amém. Varão, passa aqui para mim. Obrigado. Enquanto isso, nós vamos ouvindo o Ministério de Louvor. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu
sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos nós podemos beber esse cálice que representa o sangue de Jesus dado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E dessa maneira, cadê o pastor Johnny? Eu chamo o pastor Johnny aqui para fazer a oração e encerrar a ceia do Senhor. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde cumprimos, Senhor, a Tua ordenança. E lembramos, Senhor, que Tu morreu e um dia voltará para buscar os Seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vou. Não pode deixar ele aí. Obrigado. Ótimo. Eu quero dizer a você que está aí pela internet, graças a Deus, nós também temos um grupo da igreja online, onde nós passamos informações, nós estamos nos organizando melhor no grupo da igreja online, e isso indica que você não está sozinho, tá? Ali sempre são postadas palavras de encorajamento, e eu quero dizer para você que está aí junto conosco, e mesmo você que ainda não está lá no grupo, mas todas as vezes nos acompanha, que é muito bom ter você conosco. Uma outra coisa é assim, gente, a ceia do Senhor é algo sério. Então, todos os meses nós avisamos com antecedência. Você pode comprar o seu vinho, né? Tem alguns irmãos que preferem fazer com suco de uva 100% natural, não tem problema. Faça o seu pão sem fermento, deixa na sua casa aí bonitinho, para que no momento da ceia você participe. É importante que, como disse aqui a irmã Michele, que está lá na Suíça, né, a ceia do Senhor nos conecta com Jesus no passado, no presente e no futuro, eternamente. O sangue de Jesus, ele não tem uma programação de cronologia, tá? Na história do homem, o sangue de Jesus, ele é eterno. Através de um pacto eterno, ele nos salvou, tá bom? Então você que está aí na internet, não esqueça, acompanha sempre as reuniões, porque aqui na reunião que a gente avisa, ó gente, semana que vem tem ceia do Senhor, ou no grupo da igreja online, tá bom? E você também que está longe aí, deseja contribuir conosco, nós temos uma infraestrutura para a transmissão, e é claro, essa infraestrutura ela custa, então você também pode colaborar. Já está aparecendo aí no chat o número da conta, vai aparecer agora, vai aparecer mais algumas vezes, você pode colaborar com a gente, tá bom? Isso vai te fazer muito bem, porque você vai sentir que você também está participando da obra de Deus, tá legal? Bom, enquanto as crianças se deslocam para a escolinha, os irmãos abram a Bíblia em Romanos, capítulo 15. Varão. Nós estamos caminhando pela Bíblia, conforme o tema do nosso canal. A Bíblia pela Bíblia, a própria Bíblia se autoexplica. Então hoje nós vamos trabalhar Romanos capítulo 15. Se você está aí do outro lado, basta você entrar no canal Pela Bíblia, depois, lá nas playlists, tem uma playlist sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos explicado desde o capítulo 1 e hoje nós já estamos no capítulo 15. E assim que acabar
Romanos, eu pretendo entrar no livro de 1 aos Coríntios. Irmãos, vejam que aqui nós estudamos a Bíblia. Não tem malabarismo, não tem invenção, não tem o que eu quero. Tem a Bíblia. Só não aprende a Bíblia quem acompanha o canal pela Bíblia, se não quiser. Porque a explicação tem lá aos montes, tá bom? Então vamos começar com Romanos capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Bom, o primeiro ponto aqui, irmãos, nós temos que lembrar que lá no capítulo 14, Paulo ele falava sobre algumas disputas que estavam ocorrendo ali na igreja, e essas disputas eram por causa da comida e por causa da bebida. Eu não acho que você deva comer isso, eu acho que você não pode beber aquilo. Então, isso acaba desunindo as pessoas. E aí Paulo fala assim, olha, mesmo que a gente acredite que não faz diferença nenhuma, as coisas que... Obrigado, varão. Deus abençoe. Mesmo que a gente acredite que não faz diferença nenhuma essas coisas, nós ainda assim podemos nos preservar delas para não deixar o irmão triste. Conforme diz Gálatas 6:7, 6 de 1 em diante, é necessário carregarmos os fardos uns dos outros, não é? Então, termos consideração pelos outros. Irmãos, nós vivemos em um mundo que é muito egoísta. Às vezes, nós crescemos, já temos um vocabulário e a gente fala palavras que muitas vezes a gente nem sabe o significado, mas já está incluso no nosso vocabulário. Eu disse que muitas vezes nós somos egoístas. Alguém tem a definição dessa palavra aí? Levanta a mão, quem sabe explicar essa palavra? Vocês estão vendo como o negócio é automático, irmãos? Vocês percebem como o negócio é automático? Mas quem já ouviu essa palavra aqui? Levanta a mão. Todo mundo, está no nosso vocabulário. Egoísta. Não é? Egoísta tem a ver com ego. Meu ego. Entendeu? Quem entendeu? Amém. Meu ego. Esse celular é meu. Não é? Então não empresta ele para ninguém, é meu. Não é? No caso do celular, tudo bem, a nossa vida está no celular. Mas e as outras coisas que nós podemos dividir? Aliás, irmãos, eu quero até falar com o pessoal da internet também. Você que me mandou mensagem esse final de semana, você que me mandou mensagem, você que tentou falar comigo, que ligou e não conseguiu, meu celular simplesmente apagou, do nada. Aí eu fui ler, diz que o Samsung de vez em quando ele dá esse problema mesmo. Fiz tudo que eu podia, não aconteceu nada. Li na internet tudo para fazer, continuou não acontecendo nada. Aí foi um desespero, por quê? Estou citando isso por conta da questão da vida no celular. Eu não sei número de ninguém. Vocês acreditam nisso aí? Não sei número de ninguém. A minha sorte é que eu levei o tablet e o tablet está conectado o meu e-mail direto, ele não desconectou. Mas até eu lembrar disso, já era mais de meia-noite eu tentando mexer com esse bendito desse celular. Então você imagine. Aí eu consegui mandar uma mensagem para a irmã Leila, para avisar a Ilane, avisar o pessoal aí que estava tudo bem, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Inclusive eu até vou começar a voltar para a minha agenda de papel. Começar a anotar os telefones de uma agenda, porque você fica sem telefone. Aí você vai mandar um e-mail. Tentei entrar no e-mail pelo computador. Aí ele fala que ele vai confirmar pelo telefone.
Aí, então não tem jeito. Eu falei, caramba, agora aqui não dá. E fui pro tablet. Falei, deixa eu ver aqui se eu tenho algum recurso aqui. Cheguei lá, tava o e-mail, cliquei, abri o e-mail. Falei, ó, que bom. Porque como faz tempo que eu não uso e não levo, né? Então eu tô falando isso para vocês, porque a nossa vida tá no celular. Então o celular realmente é meu. Aí eu peguei um velhinho e, né, como diz minha mãe, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nenhum. Peguei um velhinho em casa com a tela quebrada e tô usando ele. Até tentar entender o que aconteceu. Mas, enfim, irmãos, a mensagem de Paulo aqui é que nós não devemos ser egoístas. Não devemos pensar só em nós. Não devemos pensar só em nós. E a gente vive em um mundo que incentiva o egoísmo. E a cada tempo está incentivando mais. Você pode prestar atenção. Isso aqui, irmãos, que eu vou falar para você, é que você talvez não vai olhar por esse ângulo, nunca olhou, mas vai aprender agora. Você pode perceber que as pessoas, elas estão cada vez mais conectadas. Nós estamos na geração da conexão. E você pode prestar atenção também em uma outra coisa. Eu vi isso esses dias. Eu parei numa padaria ali em Campinas. Na verdade, uma lanchonete que tinha algumas cadeiras. Chegaram alguns amigos da faculdade. Sentaram lá, amigos eles são amigos, né? Que eu não conhecia nenhum. Sentaram lá uns 4 ou 5, cada um com o seu celular na mão. E eles sentaram lá, cada um pediu um café e tal. Enquanto ele tomava o café, ficava cada um no seu celular. Eu pensei comigo, será que eles estão conversando entre eles no celular? Mas não é, irmãos. Então, o celular, ele acabou a conversa. Eu tenho um colega que ele falou para mim que ele fala com a mulher dele no quarto através do celular. Ele está na cozinha, ele fala com ela no celular. Então, isso incentiva a pessoa a ficar cada vez mais só, cada vez mais egoísta. Então, a gente precisa relembrar essas palavras de Paulo. Nós temos que ajudar as pessoas, porque as pessoas pensam diferente. É isso que ele quer dizer aqui. Vocês que são fortes têm que tolerar os que são mais fracos. Nós não podemos ser egoístas a ponto de pensar só em nós. Entendeu isso? E é o versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. A nossa responsabilidade, então, irmãos, é agradar quem? O próximo. Mas é isso que nós fazemos? Não, não é. A gente agrada a nós mesmos. Normalmente a gente quer fazer isso daí. Se tem uma situação para você agradar você e você agradar o próximo, normalmente você agrada quem na bola dividida? Eu. É isso aí. A gente faz assim, a gente agrada a gente. O outro, eu não tenho culpa se você pensa desse jeito. É assim que a gente fala. Eu não tenho culpa se você pensa desse jeito. As pessoas nunca sabem parar e se colocar no lugar da outra. Por que ele pensa daquele jeito? Por que será? Então, irmãos, essa carta de Paulo, veja, ela é muito interessante e prática quando você começa a pegar os conselhos para você. Não adianta você olhar para mim e dizer, você devia seguir esse conselho. Não, você tem que dizer, eu devo seguir esse conselho. Tem que ser assim. Cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Cristo não se agradou, versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram injúrias dos que te injuriavam. Olha só, irmãos, o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. Jesus podia estar vivo até hoje. Sabia disso aí?
Porque ele era imortal. Mesmo como homem, ele era imortal. A minha seita preferida, ela fala que Jesus veio para pregar o reino de Deus em primeiro lugar e depois morrer pela humanidade. Já pensou se Jesus estivesse pregando o reino até hoje? Não tinha ninguém salvo, né? Então, Jesus, ele sabia da sua tarefa, ele sabia que ele tinha que morrer, mas ele não agradou a si mesmo. E eu penso o seguinte, irmãos, a Bíblia diz que pela alegria, lá em Filipenses, que se lhe apresentou, ele suportou a morte de cruz. Então vocês imaginem, Jesus, embora perfeito aqui na terra, ele também era um homem. Ele estava sujeito aos mesmos problemas. A única diferença, conforme diz a Bíblia, porém sem pecado. E é interessante, não é? Que Jesus, ele não era soberbo, porque ele não tinha pecado. Ele não era soberbo. Porque já pensou se nós tivéssemos aqui uma pessoa sem pecado? Ele falaria, esse pessoal é tudo pecador. Jesus não. Jesus, ele compreendia o pecador. Ele entendia. Ele se colocava no lugar daquele homem ou daquela mulher. E ele dizia para si mesmo, se eu sofresse de pecado, eu estaria fazendo a mesma coisa. Era desse jeito. Por isso que Jesus compreendia tão bem. Agora, pecador não compreende pecador, né? Jesus veio para não agradar a si mesmo, mas para nos agradar. Vejam que hoje nós comemoramos a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, ela mostra exatamente esse percurso de Jesus. Na hora que ele está caminhando para as suas últimas noites, ele diz assim, convém que o Filho do Homem vá e morra em Jerusalém. Pedro disse, sê misericordioso contigo mesmo, Senhor, não terás absolutamente esse destino. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são de Deus, mas são de homens. Jesus sabia que ele tinha que enfrentar tudo aquilo. E conforme o salmista falou, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, ele morreu, inclusive, por aqueles que estavam numa posição contrária a Deus. Vejam só que interessante. E aí o versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Note que o apóstolo Paulo, irmãos, ele mostra-nos agora o objetivo de tudo o que havia sido escrito no Antigo Testamento, para nos ensinar a ter paciência. Nos ensinar a ter paciência. Eu já fui muito impaciente, irmãos. Hoje eu já estou mais paciente. Eu só não gosto que me mande áudio grande, porque aí eu não ouço, porque eu não tenho paciência. Se mandar um áudio muito grande, aí não tem jeito. Semana eu mandei um áudio grande para a igreja, porque se fez necessário, para compensar todos os que eu nunca mando. Então, eu não ouço, eu só ouço o comecinho, o meio e o fim. Você vê como eu sou um cara honesto? É o pessoal saber que eu não ouço mesmo, eu não tenho condições de ouvir. Entendeu? Se eu estou no carro ainda, eu coloco fone de ouvido e ouço, mas no dia a dia, como é que você para conseguir ouvir durante 10, 15, 20 minutos, 30 minutos o áudio do irmão? Eu pego o telefone e ligo para ele, meu irmão, tudo bem? Pois não, posso... eu mandei um áudio, não, meu irmão, mas seu áudio é muito grande, não dá para me ouvir não. Fale para mim qual é o seu problema, resumido, que a gente tenta dar um jeito. Eu faço bem assim, porque não tem condição, irmão. Então veja, que a gente precisa aprender a ter paciência.
inclusive com os áudios longos dos irmãos, para que tivesse paciência e para nos animar na nossa esperança, o tempo em que Deus vai vencer o pecado e a morte. Irmão, sabe um problema que eu vejo hoje em dia? O problema que eu vejo hoje em dia é que o pessoal quer ser crente. E você fala, mas como assim o pessoal quer ser crente? Irmãos, ser crente ou ser cristão é um modo de vida. É um modo de vida. E é um modo de vida que você assume quando você aceita Jesus, que ninguém pode tirar ele de você. Ninguém pode tirar. Mas as pessoas querem fazer obras de crente. Sabe? Tem que ter as obras para poder dar uma relaxada na consciência. E isso faz com que muitas pessoas acabem perdendo o foco principal, que é o que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso foi escrito para que nós possamos ter paciência e para que nós não venhamos a desanimar da nossa esperança. Irmão, onde você for, a sua esperança vai junto. Onde você for, a sua esperança vai junto. Se você é realmente de Cristo, como disse Paulo, se é que não fosses reprovados. Então não tem como. Você pode ser preso, mas eles conseguem prender a sua esperança? Não. Você pode ser preso, mas eles conseguem prender o seu pensamento? Não. Então nós precisamos olhar o foco. Não adianta ser crente. Não adianta fazer e acontecer. O que adianta é você ter consciência do seu relacionamento com Deus. Se você sair daqui e for lá, for pego uma ilha, sozinho. Pronto, agora eu não sou mais crente, porque agora eu também estou nessa ilha, né? Vou fazer o quê? Tem jeito, sou mais crente. É assim? Não, irmão, se é cristão é a mesma coisa. Você vai morrer lá cristão, se ninguém te resgatar. Sabe? Você vai ficar tipo o Robinson Crusoe. Quem já ouviu falar no Robinson Crusoe? Meu Deus do céu. O mundo está cada vez menor culturalmente. Né? O mundo está cada vez menor. E isso faz parte do processo de emburrecimento, hein, irmãos? Lembrem-se, eu estou falando para vocês sempre. Deixa celular de lado, vai ler um livro, vai ler Machado de Assis, né? Vai ler qualquer pensador aí do século XVIII. E talvez pode até ler a Bíblia, se você quiser. Né? Pode até ler a Bíblia. Mas vai ler alguma coisa, irmão. Deixa esse celular do lado aí. Isso é coisa do diabo para distrair você o tempo inteiro. Não tem o que fazer? Pega a Bíblia e vai ler. Ai, mas estou sem paciência de ler a Bíblia. Então, irmão, isso foi escrito para você aprender a ter paciência. Até para ler a Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. Aí agora o versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Irmão, olha só que frase interessante. O Deus de paciência e consolação. O motivo de nós não termos sido consumidos é porque Deus tem paciência. E eu fico analisando, irmãos, as qualidades de Deus. Porque você imagina, Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus está fora do mundo, Deus está fora do pecado, Deus está fora de tudo.
E ele tem paciência com a gente. Você já pensou se Deus fosse igual a nós? Lá no céu? Chega um anjo perto dele e fala lá, tô cansado já, esse cara não muda. Já pensou, irmão, se Deus fosse assim? Olha, ele errou semana passada, hoje cometeu a mesma coisa, está pedindo perdão de novo. Já pensou? Então ele fala aqui, o Deus de paciência e de consolação. O que é isso, irmãos? Deus, na sua paciência, também nos consola, através de palavras como essa. Ele nos consola para que nós possamos não olhar sempre para dentro de nós como pessoas, igual aquele fariseu, ó Pai, perdoa, pois eu sou imperfeito, eu sou fraco, sou pecador. Deus já sabe de tudo isso. Deus sabe que você é fraco, que você é imperfeito, que você é pecador, que você é pó. Sabe tudo isso aí. Mas o cara, ele, para falar com Deus, ele tem que arrumar umas palavras bonitas. E aí Deus fala assim, não precisa nada disso. Eu sou o Deus da consolação. Eu consolo vocês na minha paciência. Da mesma maneira que nós, vejam o restante do versículo, conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Quem acha que precisa melhorar na paciência aí, levanta a mão. Vamos ver. Inclusive eu. Eu também não tenho muita paciência não, mas eu estou lutando para isso, irmão. Estou batalhando. A falta de paciência, ela nos faz inclusive pecar e a gente nem vê. Né? Falta de paciência leva à morte. Vai atravessar a rua, já viu aquela pessoa que o ônibus está na frente, ele vai atravessar? Falta de paciência, ele não para nem na frente do ônibus para ver se não vê uma moto. Aí vem a moto e pega ele. Falta de paciência. Então quem não sabe atravessar a rua, eu estou ensinando. Se tiver um ônibus, chega na frente do ônibus, dá uma olhadinha, que pode estar vindo uma moto. E moto sai, irmão, de um buraco do inferno. Você nem sabe de onde saiu, quando você vê, só vai ver a pancada. Entendeu? Então é isso daí. Prosseguindo aqui. Então nós precisamos exercitar a paciência uns com os outros. Mas eu não tenho mais paciência, pastor. Eu sei, irmão. Ninguém tem. Porque eu estou dizendo para vocês, o mundo está passando por um processo, está deixando as pessoas burras, está deixando as pessoas cada vez mais egoístas. Você quer ver você entrar em tédio, em depressão? Acaba a energia com seu celular com 1%. Eu quase morri esse dia sem celular, irmão. Um dia. Quase morri. Sem brincadeira, eu estava igual o Jonas. Melhor era ter morrido do que ter ficado sem celular durante tantas horas. Ai, meu Deus do céu. Eu até voltei antes, eu estava viajando, voltei antes para poder pegar esse celular aqui, para poder colocar o celular. Terrível, irmãos. Melhor era ter morrido do que ter ficado sem celular. Mas vocês estão vendo o que o sistema vai fazendo com a gente? Agora, por exemplo, eu ainda alcancei esse tempo. Antigamente, não tinha celular, não tinha televisão. Sabe como nós éramos criados, normalmente, perto dos avós? Então, sentavam ali os tios, sentavam os avós, sentava às vezes o pai, a mãe, e ficava ali contando história, né? Contava uma história, logo aparecia aquele pessoal aprendeu a tocar, né? Com um dom dado por Deus mesmo, que eles nunca foram em escola. Logo aparecia um com violão, começava a cantar, tal. E aí já aparecia um, pensava, vamos fazer uma fogueira que está meio frio, e ficava ali, irmão. Você chegava a rodar às vezes meia-noite ali, conversando e ouvindo e aprendendo. Agora pergunte quem é que faz isso hoje. Né? Pessoa quer estar só no
Zap Zap. Zap Zap. Zap Zap, Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram. Irmão, é tanta rede social que se você parar para pensar, você fica louquinho. E fica deprimido quando vai dando 1%, você está sem o carregador e está longe. Então precisamos ter mais paciência. Esse é o sentimento uns com os outros. Para que concordes, estou lendo 6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se nós mantemos um clima gostoso, a gente consegue estar unidos. E a gente consegue glorificar Deus, seja à distância pela internet, seja aqui. Você já viu que nos grupos de internet, o negócio é tão real, irmão, que nos grupos de internet, de vez em quando saem umas tretas, já viu isso? Acaba tirando a paz da pessoa. E se ele bobear, ele é bloqueado. Aí ele fica mais bravo ainda. Né? Porque hoje, para você deletar uma pessoa da sua vida, basta um clique. E acaba desarmonizando tudo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se nós queremos glorificar a Deus, nós temos que ter paciência, temos que ter tolerância. Sabe? Tem hora que dá uma irritação assim por dentro, irmão. Não dá? Quem já sentiu essa irritação assim? Você vai perdendo a paciência, começa um assunto, você já vai perdendo a paciência. Quem já sentiu isso aí? Eu também. Vai dando aquele negócio por dentro assim, ó. Irritando, rapaz. E eu tenho hora que eu faço igual o Valdemiro Santiago. Não, irmão, para de resenha e me fala só o que precisa, pelo amor de Jesus. Me ajuda. Para de resenha. Mas cada um tem o seu jeito, né? Tem irmão que ele vai contar um assunto que aconteceu em Minas. Aí ele tinha ido na Bahia. Aí o assunto aconteceu na volta. Ele conta a história da viagem de ida, de volta até a Bahia, para quando chegar em Minas, que ele estiver voltando da Bahia, ele contar isso, aí ele contar o fato que ele queria falar. Tem gente que é assim, é o costume dele. E a gente tem que ter paciência. Essa é a grande história aqui do Romanos 15 até agora. O Paulo só vai falando sobre isso aí, irmãos. Tem que ter paciência. Você tem paciência, é tanto que eu até coloco a mão na cintura aqui, ó. Tem que ter paciência, ó. Ai, meu Jesus Cristo. Vamos pro versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Irmãos, como foi que Cristo nos recebeu? Com paciência. Já pensou se Cristo não tivesse paciência para nos receber? Né? Então, recebam uns aos outros, com paciência. Às vezes tem gente que tem o pensamento lá na frente, rapidão. E tem gente, irmão, que o pensamento dele é mais atrasado. Não é que é atrasado porque ele é burro. Não é, às vezes não aprendeu a pensar. Entendeu? Porque até para pensar tem que saber, tem que aprender. Até para pensar tem que aprender. E às vezes ele não aprendeu a pensar ainda. Então nós temos que receber os irmãos da mesma maneira que Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Quando você usa de paciência, quando você para, respira fundo, respira de novo, conta até 10, você está glorificando a Deus. E é ruim, né, irmão? Porque, por exemplo, o irmão que perde a paciência, normalmente depois ele tem que pedir desculpa. Se for humilde, né? Se não for, não pede não. Porque depois ele para assim e fala, caramba, pisei na bola, eu não devia ter falado aquilo pro irmão. Né?
Ah, mas eu estava certo também. A gente sempre tem esse consolo. Ah, mas eu estava certo também. Problema dele. Não. O problema é seu. Esse é o grande problema. E a gente nunca reconhece que o problema é nosso. Dale Carnegie tem uma história interessante. E ele fala sobre um gangster, um grande assassino, que ele matava sem dó. Ele matava sem dó. E aí, fizeram um cerco policial na casa da namorada dele, onde ele estava, e ele resolveu trocar tiro com a polícia. Enquanto ele trocava tiro com a polícia, ele foi atingido. Aí ele viu que ele ia morrer e ele resolveu escrever uma carta com as últimas palavras, né? Quero que saibam que eu sou um homem. O cara já tinha matado mais de 200 pessoas. Quero que saibam que eu sou um homem com um coração limpo. Não sou capaz de fazer mal nem a uma mosca. E aí, Dale Carnegie diz: o culpado culpando a todos, menos ele próprio. Porque essa é uma tendência humana. Nós somos assim. Então a gente fala, e depois a gente fala, puxa vida, eu não devia ter feito. Ah, mas também, se você perguntasse para ele, por que você matou esses 200? Ah, porque precisou morrer, todos eles. Não é que eu quis matar, entendeu? Então, irmãos, glorificamos a Deus quando nós temos paciência com os nossos irmãos. O versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Aqui, o Paulo agora ele para de falar um pouquinho de paciência e ele fala sobre as promessas feitas aos judeus e mostra um dos principais motivos de Jesus ter vindo à terra. Um dos, não era um dos. Cristo foi ministro da circuncisão, que eram circuncidados, eram os judeus, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Ou seja, aqui é aquilo que eu sempre digo para vocês: todas as promessas do Antigo Testamento foram feitas aos pais, aos judeus. Qualquer lugar que você chegar e o pessoal começar a ler o Antigo Testamento e dizer que aquilo é promessa para você, pode falar assim: estão me enganando. Estão me enganando. Porque não é. Essas promessas foram feitas aos pais. As promessas que nós recebemos de Cristo. Tudo que Cristo falou, você fala assim: isso aqui é para mim. Entendeu? Agora, o que está para trás foi feita aos judeus. Versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então, Jesus Cristo veio para confirmar as promessas de Deus aos judeus. O Messias viria. Mas tem um detalhe também: para que os gentios fossem salvos, conforme diz aí, pela sua misericórdia. Irmão, se Deus não fosse misericordioso, nós estávamos perdidos. Pare para pensar nisso. Eu fico analisando o dia que Pedro foi visitar Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Centurião é alguém que cuida de uma centúria. Ele tem um agrupamento de mais de 100 soldados com ele.
Eu pergunto para vocês: Cornélio matava alguém? Sendo ele centurião romano? Sim ou não? Roma invade um pedaço da Alemanha, né, como era naquele tempo, né, que não chamava-se Alemanha. Invade a Inglaterra. Imagina o Cornélio chegar lá e falar ao pessoal o seguinte: nós estamos invadindo a terra aqui, agora a gente vai tomar conta, né? E tá tudo certo. Era assim? Não. Era com briga. Era com luta. Então Cornélio, claro, Cornélio era um soldado. Claro que o Cornélio matou um monte de gente, como seus soldados também. Mas diz a Bíblia lá no livro de Atos, que Cornélio, ele era um homem bom de coração. Ele dava esmola para as pessoas que precisavam. E diz que ele também era temente a Deus, mas o que não o isentou de cumprir as suas responsabilidades no exército romano. Mas Deus conhecia a vida dele, o coração dele e a profissão dele, porque até em Romanos 13 diz que não é à toa que ele leva a espada. E diz a Bíblia que Deus, assim que ele fala para Pedro ir lá, fala assim: Pedro, vai lá e ajuda o Cornélio. Em outras palavras, Pedro fala: Senhor, eu não vou lá não, porque esse negócio de ficar lidando com gentil é um negócio muito complicado. O senhor sabe, a gente é judeu, a gente não gosta desse pessoal. Pedro, aí Jesus falou para ele assim: ó, para de chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro vai lá. Quando Pedro chega lá, Pedro fica simplesmente boquiaberto. Primeiro, que ele está na casa de um gentil. Segundo, que ele está na casa de um centurião romano, e Roma é opressora no povo judeu. E diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre a família de Cornélio. Aí você fala assim: aí eu não entendi. Então, irmão, mas não é para você entender. Não é para você entender. O Pedro também não entendeu, mas ele viu acontecer. Aí ele falou assim: agora eu estou entendendo. Deus não é parcial. Agora eu estou entendendo. Mas em cada nação, o homem que faz o bem, ele ama, lhe é aceitável. Em cada nação, não é em cada religião, é em cada nação. Em qualquer grupo nacional, de qualquer língua. E cumpre-se então esse outro salmo: eu te louvarei entre os gentios também. Versículo 10. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai o Senhor todos os gentios, celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele tempo se levantará para reger os gentios esperarão. Notem então agora, irmãos, que a promessa estendida aos gentios, os gentios somos nós. A nossa esperança está em Cristo. Completamente em Cristo. E aqui você vê 3 profecias sendo cumpridas e reconhecidas pelo apóstolo Paulo sobre os gentios. E a principal delas: Jesus vai reger os gentios durante o período milenar. Ele será o nosso rei, será o nosso governante aqui na terra durante o período do milênio. E ele vai reger sobre quem? Sobre os gentios. Já pensou? Então notem que Paulo exalta aqui a misericórdia de Deus nesses versículos. 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Agora, irmãos, vejam bem, lembrando, essa carta que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo aos romanos, é o pessoal lá de Roma. Esse pessoal é gentil ou é judeu? Gentil. Então notem só que interessante. Paulo diz assim: ó, eu estou orando para vocês que não são judeus,
para que Deus possa lhes dar a esperança e conserve vocês felizes, transbordem na esperança através do poder do Espírito Santo. Então, o que faz conservar a nossa esperança, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não desistimos de ser cristãos. Apenas através do Espírito Santo é que a gente consegue conservar a esperança. Você já viu aquela pessoa que diz assim: ah, não, mas eu não creio em nada, não. É porque não tem Espírito Santo. É simples, irmão. O próximo versículo, o 14. Pois eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Note, irmãos, que interessante aqui. Paulo diz assim: olha, vocês têm sabedoria, vocês têm conhecimento, vocês são sábios, são pessoas boas e são capazes de admoestar-vos uns aos outros. Eu acho interessante que a Bíblia ela vai quebrando as hierarquias que as pessoas colocaram durante os tempos, não é? Eu sempre digo assim: se você quer conversar comigo, né, sobre um determinado assunto, eu estou à disposição. Mas estou à disposição como irmão. Porque você poderia conversar com o irmão Belo, você poderia conversar com o irmão Mário, você poderia conversar com o pastor Johnny, poderia falar com o pastor Felipe, poderia falar com o irmão Pianinho, com quem você quiser. Não existe uma hierarquia, tem que falar com o ancião. Sabe? Tem que falar com o pastor. Isso não existe. Não existe isso aí. Paulo diz assim: ó, vocês têm sabedoria, vocês são capazes de admoestar uns aos outros, vocês são capazes de se ajudar. E quem é que identifica, né, o irmão com sabedoria? É você, né? Agora você também tem que ter sabedoria mesmo, porque tem irmão que fala as coisas um para o outro. Claro que isso aqui nunca havia acontecer, mas depois o outro sai falando. Então, quer dizer, um não tinha sabedoria porque não soube ouvir, o outro não tinha sabedoria porque não soube quem procurar, né? Então Paulo diz que nós podemos nos admoestar uns aos outros. Não precisamos ficar esperando por pastor. Esse negócio de ficar esperando por pastor foi colocado nada mais, nada menos do que como um cabresto, sabe? Um cabresto religioso. Porque aí se você tem qualquer problema e você fala para o pastor, bom, você já está envolvendo o círculo religioso. E é exatamente isso que Paulo fala: não precisa se preocupar com isso daí. Vocês podem ficar tranquilos, vocês têm sabedoria, vocês podem se admoestar. Entendeu? Eu conheci pessoas que o pastor passa a não ter vida mais, e nem ele, porque tudo tem que falar para o pastor. Principalmente os sectários. Os sectários, eles saem das seitas, lá eles são controlados. Até o jeito de roupa, tudo eles são controlados. Então, quando muitas vezes eles chegam na igreja, eles ficam meio perdidos. Aí tudo eles têm que tentar falar com o pastor. Vocês têm sabedoria, irmãos. Agora só vai ter sabedoria se ouvir a palavra como ela está sendo pregada. Se você for para a igreja, ficar dando pirueta, cantando, que sabedoria que você vai ter? Nenhuma. É por isso que é necessário prestar atenção naquilo que se prega. Versículo 15. Mas, meus irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória, pela graça que me foi dada. O apóstolo Paulo, ele diz que alguns pontos que ele está falando com os romanos, ele está falando de modo mais incisivo. Mas não é que eles estão errados nesse sentido. É como um lembrete. Porque diz que a repetição é a mãe da retenção.
A repetição é a mãe da retenção. 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Olha só que interessante. Paulo, ele se identifica, olha, eu tenho autoridade para escrever isso para vocês. Foi Jesus quem mandou eu escrever isso para vocês. Foi Jesus quem me constituiu o ministro dos gentios, ou o apóstolo dos gentios, para levar o evangelho até vocês, para vocês entenderem a oferta que vocês devem fazer para Deus, que é a sua própria vida. E é por isso que ele diz, santificada pelo Espírito Santo. Ao passo que nós vamos crescendo em Cristo, o Espírito Santo vai participando nesse processo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios em virtude de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. 20. E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. O apóstolo Paulo agora ele faz o fundamento do seu ministério aos gentios. Isso aqui é importante por quê, irmãos? Isso que é legal de você entender. O apóstolo Pedro, ele era o apóstolo dos judeus. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas, quando eu fui lá em Jerusalém, 14 anos depois, eu encontrei com Pedro. O Pedro, ele fez a base dele ali em Jerusalém para trabalhar com os judeus. O Paulo não tinha uma base fixa, porque ele tinha que viajar para alcançar os gentios. Isso mostra o quê? Mostra o plano de salvação de Deus estendido a toda sorte de homens, não somente aos judeus mais. E através do apóstolo Paulo é que o evangelho chegou ao Brasil. Porque aqueles que ele ajudou na conversão lá na Europa são os mesmos que disseminaram o evangelho para as outras partes da terra. Ou seja, o evangelho hoje, grande maioria está no mundo através da ministração do apóstolo Paulo. E isso é muito importante quando nós compreendemos o desenvolvimento dessas duas igrejas. Assim nós entendemos também que os judeus ainda continuam sendo o povo de Deus, conforme eu tenho sempre ensinado. Versículo 22. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, para que lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. O apóstolo Paulo, irmãos, o objetivo dele era chegar até Roma. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele não estava em Roma. Mas ele fala assim, olha, eu quero ir para a Espanha, depois eu vou passar em Roma. Porque ele falou assim, eu quero ir pregar onde ninguém pregou ainda. Eu quero ir na Espanha pregar, porque lá na Espanha ninguém pregou. Aí em Roma já tem até uma igreja. No capítulo 16, ele vai falar sobre a igreja que estava em Roma. Então eu quero ir para a Espanha, mas eu passo aí para ver vocês. Né? E ele prossegue, mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia
fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios não foram participantes dos seus bens espirituais, devem ministrar-lhes os temporais. Olha só que interessante, irmãos. A igreja de Jerusalém, ela acabou se precipitando um pouco. É normal, o ser humano é precipitado por natureza. Aí o que aconteceu? Se você pegar Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é um relato narrativo, você vai ver ali que o pessoal em Jerusalém e na Judéia, eles venderam tudo que eles tinham. Venderam tudo. Se o cara tinha 2 casas, ele vendeu uma, ele tinha 2 carros, ele vendeu um. E diz a Bíblia que eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos começaram a administrar. Então eles fizeram uma espécie de comunidade meio que fechada. O que não era o propósito de Deus. Deus não estava muito preocupado com isso aí não. Deus estava preocupado com o evangelho se disseminasse. Só que aí, irmãos, o tempo foi passando. E aí o pessoal ficou pobre. Ficaram todos pobres. E Paulo fala assim, ó, agora eu conversei com o pessoal da Macedônia e da Acaia, que a gente precisa fazer uma contribuição para os pobres de Jerusalém. O que é isso, irmãos? Notem como o evangelho, ele é solidário. O pessoal da Macedônia e da Acaia não tinha nada a ver com os outros lá. Isso mostra que quem está na liderança deve estar atento às necessidades daqueles que são mais fracos. Paulo encabeçou esse pedido, falou para eles, ó, gente, a gente precisa fazer uma vaquinha para poder levar para o pessoal lá de Jerusalém, os irmãos lá estão passando até fome. Imagine, isso iria ficar pior diante do cerco. Agora ele diz assim, ó, que o pessoal da Macedônia e da Acaia, eles se sentiram devedores para com o pessoal de Jerusalém. Essa é uma outra situação, irmãos, que está sumindo por conta do nosso egoísmo. Paulo diz assim, ó, eles ministraram coisas espirituais para vocês. Ou seja, tudo o que os romanos sabiam sobre Cristo veio lá de Jerusalém. Falou assim, então eles se sentem devedores. Vocês também devem ministrar as coisas temporais. Eu acho interessante, irmãos, que o egoísmo e a falta de gratidão, ela faz com que nós não nos sintamos devedores mais. Eu vivencio isso o tempo inteiro pelo fato de ter canal na internet. Eu vivencio isso o tempo inteiro, irmãos. Sabe o que é você preparar uma matéria, dedicar tempo, sabe? Suar a camisa, você vai lá, aí você coloca a matéria lá para beneficiar as pessoas. Às vezes nenhum obrigado você ganha. Nenhum obrigado o pessoal dá. Eles não se sentem devedores. Fala assim, poxa vida, o irmão está fazendo um esforço, está se empenhando, vou contribuir também de alguma maneira, vou agradecer, vou dar um like. Não. É o egoísmo humano. Então Paulo fala, vamos quebrar isso aí, ó. O pessoal lá da Acaia e da Macedônia, eles gostam tanto de vocês, porque vocês enviaram para lá a palavra de Deus. Você vai ver que em Roma, já estava Priscila e Áquila, estava Apolo. O pessoal tinha saído tudo de Jerusalém, tinha ido para lá. Assim que concluído, versículo 28, assim que concluído, e havendo-lhes consignado este fruto,
De lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção de Deus do Evangelho. Rogo-vos, irmãos, para nosso Senhor Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que estão na minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue com alegria e possa recrear-me convosco. O Deus de paz esteja com vocês. Aqui Paulo dá destaque a algo muito interessante, irmãos. A oração intercessória. A oração intercessória. Olha, combatais comigo em oração. Você já percebeu que nós só oramos, na grande maioria das vezes, quando o irmão pede oração no grupo? Já viu? Vamos falar assim: irmãos, orem por mim, estou passando essa dificuldade. Não precisa levantar a mão que eu não quero ficar decepcionado. Mas pare e pensa aí, irmão, pare e pensa você. Quando foi a última vez que você orou pelo irmão Belo? Quem já orou pelo irmão Belo aí? Levanta a mão. Meia dúzia aí, ó, tá vendo? Mas não é oração geral, não. Senhor, abençoa toda a igreja. Amém. Não, é oração específica. É específica. Entendeu? Quem já orou pelo irmão Luiz? Se eu não perdi aqui a memória nesse momento, é Luiz mesmo, né? O nome do seu pai? Não? Então eu perdi a memória nesse momento. Como? Irmão João. Quem já orou pelo irmão João? Especificamente, pensou no irmão João e orou. Vocês estão percebendo, irmãos? Paulo fala sobre a oração intercessória. Se eu perguntar quem orou por mim, eu sei que um monte de gente vai levantar a mão. Porque eu sei que os irmãos oram. Mas por que ora por mim e não ora pelo outro? Vocês entenderam isso? Paulo diz assim, ó: orem. Eu rogo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações. Paulo considerava, irmão, o ministério um combate. E a gente combate mesmo forças espirituais. A oração intercessória, ela é muito importante. Tudo bem, para quem está na dianteira, ela vale muito mais. Mas cada um de nós temos um papel importante dentro do reino de Deus. Precisamos orar uns pelos outros. Então, quando você for orar, irmão, tudo bem, você pode até não lembrar, né? Mas tente orar pela igreja, ore em favor dos irmãos que estão aqui, ore para que nós possamos continuar crescendo, ore para que Deus continue dando sabedoria para que as pregações possam alcançar vocês, orem pelo ministério de louvor que se esforça muito, né? Às vezes nós não damos tanto valor. Mas se vocês pararem para pensar, irmãos, eu conheço o trabalho desses irmãos. Eles vêm aqui religiosamente, todo sábado para ensaiar. Todo sábado. E quem não ensaia, não canta. Né, Débora? Quem não ensaia, não canta. Então, ela ensaiou, por isso que ela está aqui hoje cantando. Então, irmãos, orem por os propósitos, né? E aí depois ele diz: eu quero ir aí, vou passar com vocês, e o Deus de paz esteja com todos vocês. Irmãos, o capítulo 15, ele salienta, então, o ponto principal do capítulo 15, você viu que até o Paulo fala assim, ó, eu sei que eu peguei meio pesado com vocês nesse negócio de paciência. Ele está se referindo ao que ele falou anteriormente. Eu sei que eu peguei meio pesado, mas é necessário lembrar vocês, assim como também é necessário lembrar a nós, que a paciência é muito importante. O ponto-chave desse capítulo 15 é a paciência. Quando você estiver meio sem paciência, pega o capítulo 15 de Romanos até o versículo 10. Aí você lê, lembra dessa pregação, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida.
Deus abençoe vocês.